No começo de 2009, o comércio varejista havia registrado uma queda no faturamento. Alguns meses depois, em contrapartida, as vendas do comércio varejista subiram 6,9% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Na comparação com março de 2009, a queda foi de 0,2%. No ano, as vendas acumulam uma alta de 4,5% e de 7,1% em 12 meses. Esses dados são dados do IBGE e foram divulgados agora no dia 16 de junho. Alencar, como presidente da Confederação Nacional das Associações Comerciais, da FACESP e da Associação Comercial de São Paulo, como vocês, as entidades que tu presides, traduzem esses números? Qual é o significado que eles têm para nós? A tradução disso tudo. Ela é o resultado da nossa... Que nós vimos falando no primeiro bloco. É o preparo. Realmente, nós tivemos 3 meses, um trimestre, que houve uma contração muito forte, mas essa contração vinha de um crescimento também... Quer dizer, comparado com 2008, né? 2008, e ainda pegou o pedaço do 2008, que foi novembro, dezembro e janeiro, que foi o trimestre depois de janeiro, com a atuação do ministro da Fazenda em atender os nossos, principalmente a Anfavea e a FenaBrave, no setor de automóvel, uma redução. Veja, hoje está se vendendo, nesse mês, talvez, muito mais do que se vendeu no mesmo mês do ano passado. Então, antes da crise, antes da quebra do Lehman Brothers. É uma lição para o governo que nem sempre o imposto, a alíquota mais alta, traz a melhor arrecadação. Às vezes, uma alíquota menor dá para a Receita Federal um recebimento muito maior, uma receita muito maior do que ela pudesse imaginar. Eu queria insistir nesse ponto, Alencar, porque há quantos anos que nós, e eu como jornalista, escrevo, não é, de que o melhor negócio do mundo é baixar imposto, que quanto mais você baixa imposto, mais você arrecada, Exato. E a roda da economia gira muito mais, e além do que você tem mais condição de atrair para a economia formal, enfim, todo o efeito secundário, né, de uma redução de impostos. Existe uma demanda reprimida, quer dizer, e o governo, será que aprende essa lição agora? E não tem que subir porque falta o produto. Não. Tem que estimular a indústria a fazer. A produzir mais. Lógico, quando teve aquele trimestre, a indústria parou de produzir, porque tinha estoques, tanto na fábrica como no varejo. Uma pequena redução. Gerou a demanda? E foi quando terminou a insegurança e a desconfiança do mercado, o mercado voltou a comprar porque são bens necessários, básicos. Uma geladeira, um liquidificador, um micro-ondas, é fundamental hoje, um fogão. E outra coisa que eu queria dizer que é fundamental, é que hoje a competição não só é entre empresas, a competição é entre países. E é fundamental que os burocratas entendam que se eles não reduzirem o custo do governo, para que todos nós possamos viver melhor e sejamos competitivos. É isso aí, como é que nós vamos ficar competitivos? Então, exatamente. Como é que você vai enfrentar uma Índia e uma China no futuro, se você não tiver redução, se você não tiver abrir o mercado, desenvolver, para que esse contingente que você tire do funcionalismo público, dessa corporativismo e traga para disputar o mercado, nós troquemos herdeiros por executivos. Trocar herdeiros por executivos. Porque, profissionalização. Exatamente. E você troca, você vai fazer com que o país seja mais eficiente, em que você traz para a produção um contingente grande que lá fica sentado, porque as coisas, atividade burocrática, e o mundo tem ensinado, veja o que aconteceu, o que deu início nessa crise, foram que, enquanto a empresa quebrava, os executivos ficavam milionários. Isso é um erro. Isso é algo que eu nunca vou conseguir entender na minha vida. A Rússia, quer dizer, já tinha a lição anterior que nós não quisemos. O que quebrou a Rússia foi os burocratas, o corporativismo russo, quebrou um país gigante. Quebrou a estrutura inteira do país. E que tinha tecnologia extremamente avançada. Então, e hoje tem empresas que estão correndo esse risco. Então, nós está na nossa vista. É preciso que os políticos entendam que o país não pode aguentar tudo que se deseja para
na conquista de votos, tem que haver consciência de que o país é uma empresa e tem que ser tratada como tal, com eficiência, com competitividade, para que você dispute uma posição no mundo. Inclusive com visão de estadista. Não, né? e com Pensando visão nas próximas... social também, porque o engano é achar que você que alguém, uma empresa rica, é a empresa rica que pode distribuir. Empresa pobre não tem o que distribuir. E também está acabando no Brasil essa raça que nós conhecemos alguns exemplares, do empresário rico de empresa pobre, né? Exatamente, não tem mais. Não tem mais. Ele não aguenta, porque a competição. Aguenta. Porque as empresas que estão aqui, as grandes empresas, não são nacionais, mas elas ativam o mercado. O mercado e o país. E a mão de obra e o que país. É isso, quer dizer, não tem mais. A empresa não tem nacionalidade. Não tem passaporte. Não tem nada. Ela vai aonde ela ganha e o país ganha também. E essa é a melhor forma de você fazer distribuição. Essa é a forma de mercado. Exato, e não é com doações, é com oportunidades. E para isso nós voltamos para o tema de educação, de preparação, de entendimento deste mundo num processo evolutivo, quer dizer, quase incontrolável.